meu nome é Marco Túlio, eu tenho uma formação formal em jornalismo e eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples, eu sei que todos vocês são especialistas, mas uma coisa muito simples que eu fiz em Python e que ajudou a resolver um problema que é um drama de muitos jornalistas também. Mas antes eu queria fazer um disclaimer, que eu sou só um jornalista, eu sou um pseudo-programador, eu aprendi a programar na plataforma edX do MIT e muita coisa do Codecademy também. E eu sou meio engenheiro, então eu fiz até o 5º período de engenharia elétrica lá na PUC em Minas Gerais, mas eu desisti para fazer comunicação e hoje eu estou tentando resgatar algumas coisas da engenharia e da ciência da computação, porque o jornalismo precisa muito dessa área hoje em dia. Então, feito isso, por favor, vejam esse código como sendo feito por um jornalista e não um programador. Tá? Então, ó, qual que era o problema que eu tive? A gente queria saber como que o Ciências Sem Fronteiras, que é um projeto do governo federal, como que ele foi discutido pela imprensa entre maio de 2012 e maio de 2013. E a gente tinha esse problema, a gente queria fazer essa oferição, mas a gente não sabia como que a gente ia coletar esses dados. Não fazia a menor ideia. Então a gente pensou inicialmente no Google, fazer uma busca no Google que tivesse, né, uma data específica. A gente tinha 12 fontes, então Folha, Globo, Estadão, UOL, G1, Terra, Veja, Época, Isto É, e mais 3 blogs. Se vocês repararem, são 3 impressos, 3 portais de internet, 3 revistas semanais e mais 3 blogs de pessoas. E eu usei o Python 2.7.6, que eu sou fãzão do Python 2.7, ainda não sou fã do Python 3. Vocês entendem o meu drama, né? Eu acho que eu entendo o drama de vocês, né? Tudo bem. Então, esse era o problema, né? A solução foi basicamente fazer um trabalho de mineração de dados do Google. E o Google não gosta que você faça mineração de dados neles. Eles ficam super bravos e eles te odeiam. Toda vez que você tenta fazer, eles te banem, é um saco. Mas, basicamente, o layout que eu pensei foi assim: a gente vai fazer uma procura, usando o Search Tools para ver o período. Então, você tem os resultados, você tem o título e o link, você tem a data aqui, tudo texto, né? E a descrição. Essa descrição é importante depois, porque você pega muito duplicado. Então, para você comparar, para ver se os artigos que você pegou foram duplicados ou não, é importante. Só que assim, o Google te dá uma URL, né? Você tem que descodificar aquela URL, fazer um malabarismo maluco. Aí eu fiz algumas funçõezinhas para fazer esse trabalho. Hoje o simples raspador tem um nomezinho, porque era o único nome que não estava sendo usado no GitHub. Existem vários tipos de crawler em Python no GitHub, alguns que usam o Google, a maioria está quebrado, não funciona mais porque o Google descobriu e barrou. O Google eles deixa oficialmente você pegar 100 resultados por dia com a Custom API deles. Você tem que registrar e tal, isso é de graça. Mas quando você faz pesquisa em 12 portais e tal, você vai pegar muito mais resultados. A pesquisa final desse trabalho deu mais de 7.000 matérias sobre o Ciências Sem Fronteiras. Então a gente teve que encontrar algumas formas de como que a gente faria isso. Assim, foi um grande processo de aprendizado também. Eu não estou querendo aqui estimular que as pessoas quebrem o Google nem nada disso, mas foi um grande processo de aprendizado. Então ele chama PySpidey. Eu usei o Beautiful Soup 4, que é uma bibliotecazinha para lidar com arquivos HTML, e usei o Mechanize também, que é um emulador, não é um emulador, sei lá, ele simula um browser em várias linguagens, inclusive em Python. Acho que ele começou em Perl. E ele é separado em três scripts, basicamente. Um que define uma classe, o outro script define as funções e um que é o robô propriamente dito. O Ale falou que é uma biblioteca, na verdade isso é um wishful thinking, porque ele não é uma biblioteca ainda, mas ele já está no GitHub em código aberto. Vamos ver se a gente consegue transformar ele numa biblioteca para lidar com coisas no Google. Então, vou falar rapidamente então da classe que chama MediaObject. Eu pego, se você lembrar daquela imagem do Google lá atrás, eu guardo o título, a data, a descrição, a URL e o tipo. Eu vou voltar aqui só para ver se a gente consegue, só para mostrar um pouquinho de código para vocês. Só para vocês verem como é que ficou definida a classe. Como que o edX me ensinou a declarar classes em Python. Então ela
Está aqui, né? Tem a descrição dela aqui, a inicialização, e dá também... O Ale me falou que isso aqui é meio inútil, que Python não faz obfuscação, mas eles falaram que é uma boa prática a gente fazer isso para pegar os resultados. Então eu coloquei também, se a gente quisesse pegar os resultados dessa classe em Python, pegaria também. Então essa é a classe super simples, só para definir esse objeto, que pegaria aquelas coisas do Google e armazenaria. Então essa é a classe e as funções. Eu preparei 15 funções. São 5 funções para lidar com o Google, 7 para buscar e armazenar informação, então para fazer a mineração de dados, e 3 para realizar operações locais. Ela cria o CSV, acrescenta dados no CSV e faz o download do HTML. Então são 15 funções. As funções que lidam com o Google, essa browser init é a função que usa o mechanize para usar cookie e fazer redirecionamento e tal, usar aquele user agent e tal. Tem os parâmetros do Google, então site, a procura, a data mínima, a data máxima, resultados por páginas e quando que você começa. O download HTML é transformar ele numa sopa, né, do Beautiful Soup, num objeto do Beautiful Soup. Mudar de página do Google e calcular o número de páginas que a gente vai iterar. Então, lá no Google, quando você manda a procura, você faz uma mineraçãozinha lá naquele texto, calcula o número de páginas que você vai iterar, mas é só uma estimativa, porque nem o Google sabe quantas páginas... Assim, no início, nem eles sabem quantas páginas realmente tem, então dá muito duplicado depois. As funções de raspagem são essas, você encontra todos os resultados naquela página, depois você acha esses resultados e guarda naquele Media Object, acha o título, guarda a data, guarda a descrição, guarda a URL e salva isso tudo no CSV. E as funções tarefas locais é criar o CSV, acrescentar dado ao CSV e fazer o download do link. Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente o script de funções. Ele está no... Eu usei o urllib1, gente. Tipo, não me julguem. Mas eu usei ele. Eu usei ele porque ele tem o encode. Eu não sei se o urllib2 tem o encode. E o encode é importantíssimo. Eu não uso o urllib para baixar coisas da internet. Eu uso ele para encodar. E eu não, assim, deve ter outra coisa que faz, mas eu não sabia na época e tal. Eu usei o urllib. Pois é, eu só uso ele para isso, tá, gente? Prometo. Então aqui você tem o mechanize. Essa aqui, ó, é a parte que o Google, tipo, o cara do mechanize até coloca aqui, ó, gente, isso é roubar, vocês não façam isso. Teve uma vez que eu criei uma lista com 100 user agents para ir usando user agent aleatório, porque o Google estava me banindo com 50 resultados, eu ficava 3 horas sem acessar, mas aí se eu usava essa funçãozinha que gerava outros user agents, aí eu conseguia mais tempo com o Google, mas ele já se adaptou rapidamente, eu consigo extrair com esse robozinho hoje, no máximo, uns 600 resultados por dia, que é 6 vezes mais do que eles permitem, mas é uma coisa que assim, é meio devagar para você fazer mineração de dados séria mesmo. Tem a definição de parâmetros, que é... Então eu fiz um dicionáriozinho, que são as URL, que você vai colocar esses parâmetros da URL, então tive que estudar o que era cada uma dessas coisas, e é meio chato, porque de vez em quando o Google muda sem avisar ninguém, justamente para confundir a gente, e tem muito parâmetro que eu não faço a menor ideia para que serve. E se você não coloca aqueles parâmetros, ele te dá uma página bizarra falando assim, olha, aqui não, sacou? Aqui não, você vai se ferrar comigo se você tentar fazer isso de novo. Mas aí você vai... Aqui é esse aqui, ó, o URL encode. Esse aqui, ó. Então ele encoda para você jogar pro negócio. O download HTML faz o Beautiful Soup aqui, faz um objeto. O find content já é uma mineraçãozinha mesmo, que é aqui que estão os resultados do Google no HTML. O encontrar os resultados, que é pegar aquele número, né? Então tem uma expressão regular aqui que acha os resultados. Aí assim, o código está super comentado. Eu nem sei se isso é boa prática, mas é porque se eu não fizer isso, eu não consigo ler ele depois. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Então,
tipo, tem comentário até para coisas muito óbvias, assim, mas eu deixo lá assim mesmo. Na verdade, tem muito programador que não comenta, fala que não comenta, depois ele não consegue entender nada. Essa aqui é a função que guarda assim, no objeto, né, na classe lá que a gente criou, usa umas funçõezinhas helpers que são declaradas lá embaixo. Aqui faz o download dos links, que eu nem uso muito, não. Aqui é o número de páginas, né, então ele pega o resultado, divide por 10, se for maior que 10, pega o resto e tal. Aqui só muda os parâmetros do Google para mudar de página, né, então ele pega o dicionário, desencoda, depois encoda de novo, e muda só a chave start. Cria o CSV, que é coisa básica também, acrescenta dado no CSV, que é coisa muito básica também. E aqui são as funçõezinhas helper, que tipo faz mineração de dados para achar o título, para achar as datas, para achar a descrição e para achar o URL. Então assim, é basicamente isso. O robô no final, que é esse aqui, ele importa as funções, define os parâmetros Google, cria o CSV, itera sobre as páginas, altera e grava o CSV, que assim, é o script para fazer o robô rodar mesmo. É uma coisa bem tosca, gente. Eu estou com muita vergonha de mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar. Eu li num livro que chama Two Scoops of Django, que é boa prática você importar função por função e não colocar, tipo, from crawler functions import, e coloca tudo vírgula, 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 colocar tudo numa linha, então é por isso que tá essa redundância. Os caras pareciam saber dizer o que eles estavam dizendo, então eu coloquei. E aqui, então, assim, né, você já define os parâmetros, né? Toda vez que eu rodei para um jornal diferente, eu fui mudando esses parâmetros, então revista Época, Folha, Veja e tal. Aqui, cria o CSV, está comentado, porque se der algum pau e o CSV já tiver criado, você não precisa criar de novo, senão ele adiciona mais uma linha. E tem só um for bem simples aqui, que pelo número de páginas que tiver, ele vai baixando as coisas e vai gravando no CSV. E aqui ele imprime um the-end, ele vai imprimindo algumas coisas também. Gente, é basicamente isso, assim, o crawlerzinho, mas ele... Para jornalismo, é muito difícil hoje nas redações a gente assumir uma mentalidade para resolver problemas pela ciência da computação, pela programação. As equipes estão muito distantes entre si e é muito difícil encontrar um jornalista que esteja disposto a dar o salto, porque é um salto muito longo. Para quem não tem um histórico que mexe com programação, é um salto muito longo. Isso já vem acontecendo com mais celeridade assim, nos Estados Unidos e o resultado é esse aqui, ó. Então eu tive uma planilhazinha com 6.000 resultados, então tem um site lá, o título da matéria, a URL, a descrição, a data, que aí já formatado aqui em formato de data. E a gente fez uma análise qualitativa, a gente foi lendo matéria por matéria, dando uma nota de 0 a 3, e depois a gente fez gráficos e tal, ficou um trabalho super bacana. As lições que eu tive foi que o Google ele é sempre maior do que você, porque ele aprende muito rápido o que você faz, e ele já vai bloqueando o seu script. É impressionante, porque o primeiro script que eu fiz, eu consegui baixar tipo 800 resultados assim, em 1 minuto. Foi baixando e tal. Aí eu coloquei um tempo aleatório para navegar as páginas, aí consegui baixar menos, mas cada vez menos. Hoje, por vez, eu consigo baixar 50. Eu tenho certeza que eles descobriram. Não é o único jeito de minerar dados da internet, você pode ter, é óbvio, tem extensão para o Chrome que dá para você importar, fazer mineração de dados, só que o Python te dá muito mais liberdade para você fazer o que você quiser, né, com o dado. Você pode colocar num CSV, mandar para um banco de dados em outro lugar e tal. Foi por isso que eu escolhi fazer em Python. Ele tem uma abordagem que ela é modular também, então eu aproveitei várias daquelas funçõezinhas para minerar outros sites, então fazer um crawler específico para o site da Folha, fazer um crawler específico para o site do Globo. Então esse código foi reaproveitado muitas vezes e o código ele pode sofrer alterações para ser melhorado, né? Então uma das sugestões que eu recebi, por exemplo, era acrescentar um comandozinho que ele é executado a partir da linha de comando, por exemplo. Então ele pode crescer de várias maneiras diferentes e foi as lições que eu aprendi. Só uma mensagem final que retoma um pouco do que eu estava falando antes, é que o jornalismo precisa de vocês, gente. Sim, desesperadamente mesmo.
vocês que eu falo, os desenvolvedores. Eu sempre quis ser desenvolvedor, eu quase fiz ciência da computação, fiz um pouco de engenharia, mas entrei no jornalismo por causa de outras coisas que aconteceram na minha vida. Mas hoje, a falta é muito grande. As equipes de tecnologia estão muito descoladas das redações. E a gente precisa de desenvolvedores que tenham engajamento para resolver problemas jornalísticos. E assim, o jornalismo pode ser para vocês um playground. Assim, sério, de verdade. Assim, os problemas que vocês resolveriam no jornalismo é como se você tivesse férias todo dia. Assim, é um problema diferente, é super fácil, é super tranquilo e dá um retorno muito grande. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem um diálogo próximo entre jornalistas e desenvolvedores, talvez por causa da desconfiança que existe em relação à imprensa. Mas não quer dizer que os desenvolvedores não possam trabalhar para o jornalismo. Não precisa ser para a imprensa, mas pode ser para o jornalismo. Então, assim, eu deixo aqui para vocês alguns blogs de equipes de desenvolvimento que trabalham com Python, só com Python, em grandes jornais do mundo. Então, você tem a equipe do Chicago Tribune, da NPR, que é a rádio pública americana, do Guardian, do Los Angeles Times e do ProPublica, que são assim, equipes de desenvolvedores maravilhosos que estão fazendo coisas, inclusive acrescentando bibliotecas e recursos ao Python, coisas que não existiam antes. Por exemplo, o Django Bakery, que é uma imitação do Freeze, do Flask, era uma coisa que não existia e foi o pessoal do Los Angeles Times que desenvolveu, abriu o código e está tudo no GitHub. É uma galera super gente boa e seria assim, uma coisa muito legal da gente trazer aqui para o Brasil também. Então, de novo, os jornalistas precisam de vocês. Pensem nisso, assim, como que vocês podem se divertir trabalhando para fazer o jornalismo no Brasil melhorar também. Acho que o jornalismo pode aprender muito com o Python e com os desenvolvedores, e os desenvolvedores podem aprender muito com o jornalismo. Obrigado.